Bom dia, vamos chegando, tudo bem? Mais um dia de estudo, mais uma manhã. Obrigado por estarem conosco aí, domingo. Tudo bem com vocês? Bom dia. Alegria tremenda a gente estar aqui, gente, podendo aprender um pouquinho aqui das coisas do mundo, as coisas do outro mundo, transformando as nossas existências, ajudando na caminhada. Muito bom dia. Tudo bem? Vamos chegando. A gente inicia habitualmente, como sempre, né? Com uma prece. Que Jesus possa conceder-nos paz, esperança e sobriedade para as nossas batalhas íntimas, para os nossos afazeres diários, para as nossas pequenas missões na Terra. É em Ti, Senhor, que depositamos todas as nossas esperanças de um mundo renovado, sim, mas antes de tudo, de renovarmos-nos uns aos outros, cada um seguindo o seu caminho, de mão dadas com o próximo, de uma maneira fraterna, solidária, compreensiva e tolerante. Senhor, palavras que ganharam tanta importância nesse momento em que vivemos. Solidariedade e tolerância, Senhor. Nos ajude, por misericórdia. Sabemos que não merecemos, mas mesmo assim, ajude-nos. Que assim seja. Muito bem, muito bem. Bom domingo para todo mundo, iniciando nossos estudos. Meus amigos, aos domingos nós estudamos o livro Pensamento e Vida. Não é notícia nova para ninguém, todo mundo já sabe, todo mundo está aqui. As pessoas que vêm até aqui agora, nesse momento, já sabem que é o Pensamento e Vida, né? Quem não sabe, vamos dar uma recordada rapidinho. Pensamento e Vida, o que é? É um livro, né, que a gente comumente estuda dentro do movimento espírita. É um livro que Emmanuel trata como uma cartilha reencarnatória. Tá? São vários pontos que nos tocam precisamente no íntimo. Isso é importante se dizer. Tá? O Emmanuel não é um espírito que escreve por aparência, ao contrário disso, com tremenda profundidade e com muita robustez, né? Ele nos deixa a pensar por muito tempo de uma única frase que tenha dito, né? Ou escrito através do Chico. Esse livro, então, ele tem precisamente 30 capítulos, né? E a gente tem estudado um por semana. Não é a maneira com que a gente estudava lá no centro antes dessa pandemia, antes da parada dos trabalhos presenciais. A gente fazia um trabalho mais minucioso, né? Mais ou menos de leitura conscienciosa, de uma leitura explicativa, trazendo ali outros livros da codificação e livros outros, né, de outros autores, mas de qualquer forma a gente estudava, e a proposta dessa vez é estudar um capítulo por semana, é o que a gente tem feito, tá bom? Então vamos seguir. Hoje é o capítulo 14, intitulado Corpo, né? Corpo.
Qual corpo? O Emmanuel está se referindo aqui, o título faz referência ao corpo físico, tá? Porque você deve estar se perguntando assim, ué, mas o corpo não é o físico? A gente pode expandir o nosso pensamento. Corpos são muitos corpos, né? Segundo São Paulo, em uma de suas epístolas, ele diz que nós temos 7 corpos. Confundiu? Corpo espiritual, né? Perispírito. Corpo mental, que a gente não sabe o que é, né? A literatura para aí, né? Numa revelação. A gente tem o duplo etérico, que é considerado um corpo também, e outros ainda a aparecer para a gente. Então, assim, o foco de hoje no estudo é corpo físico, tá bom, meus amigos? Vamos lá. Começa Emmanuel assim, ó. Abstendo-nos de qualquer digressão científica, porquanto os livros técnicos de educação usual são suficientemente esclarecedores. O que ele quis dizer? Que ele não vai entrar aqui na fisiologia do corpo. Ele não vai falar nada a respeito da, vamos dizer, da aparência física do corpo. Parece um pleonasmo, né? Aparência física do corpo físico. Mas ele faz referência aqui, já de início, que ele vai aprofundar essa questão, que ele vai tratar a questão do corpo de uma maneira mais sublimada, porém interior, íntima, né? Por que nós temos os corpos que temos, né? O que significa o corpo que eu tenho? O que significa a limitação que eu tenho? O que significa a grande aptidão que eu tenho, né? Uma aptidão física para determinada atitude. É isso que nós vamos debater hoje. Ele faz uma separação positiva entre ciência terrena e a ciência do espírito, né? A ciência terrena, ela está sempre correndo atrás da ciência do espírito, não é? A gente tem sempre a descoberta da ciência, e esse termo é muito perfeito, apesar da gente muitas vezes não pensar nele, porque descoberta é tirar véus, né? Ora, se você está tirando véus, você está descobrindo, descobrir, estava coberto, eu estou descobrindo. Se você está descobrindo é porque já existia. Sim? Quem criou? Deus. Então já existia. A ciência terrena está descobrindo. A cada dia, a cada semana, a cada mês, descobre algo diferente, né? Tira o véu. Só que aquilo já de fato existia. A força da gravidade foi um dia descoberta pela ciência, né? A força da gravidade é a força que nos faz todos os corpos da natureza ficarem onde eles estão, né? Se nós não tivéssemos a ação da força da gravidade sobre os corpos terrestres, por exemplo, nós flutuaríamos, né? Não seria possível a vida no nosso planeta e nem em nenhum outro, porque a gente já sabe, a ciência terrestre já descobriu que existem forças da gravidade em todos os planetas e cada uma tem uma representatividade. Na Lua também tem gravidade, só que é uma gravidade inferior à nossa, né? Lembram das imagens dos astronautas na Lua? Quando eles dão um passo, eles dão um salto, né? Eles vão saltando. Aquilo ali é uma força da gravidade que os atrai até o solo lunar. Porém, é uma gravidade diferente da nossa. Mas tem força da gravidade, ok? Então, tudo isso aí vai sendo descoberto pela ciência, porque já existia. Por isso que se tira o véu. Muito bem. Separando isso e começando a esmiuçar as questões íntimas, científicas relacionadas ao espírito, né? Ele traz um ponto muito interessante, que nós somos, quanto espíritos, inquilinos da nossa casa física, né? Inquilino, o que nos chama atenção para inquilino? Inquilino é alguém que está morando ali não é por acaso, não existe acaso, mas é temporário, né? É um período temporário. Então,
O nosso corpo físico, ele nos abriga durante um tempo, né? E nós temos os afazeres aqui, com esse corpo, né? Que é a manifestação do Espírito. Muito bem, esse corpo, ele tem um tempo, né? Ele tem um tempo de vida. Ele nasce, ele cresce, ele amadurece, ele declina e um dia ele perece. O corpo, sim, né? O espírito não. Apesar que o espírito acompanha toda essa trajetória e a manifestação espiritual, ela tem os seus apogeus, né? Quando crianças, é comum a gente dizer assim, a criança, ela convive muito mais com o plano espiritual, né, a partir dos 0 aos 7 anos, do que a partir daí. Isso é verdade, né? Porque a reencarnação, segundo André Luiz nas suas obras, ela vem sendo sedimentada, solidificada até os 7 anos. Por isso que crianças às vezes têm um amigo imaginário, enxerga o avô que já partiu. Isso é comum, isso acontecer. Então ali nós temos uma ligação espiritual muito maior com o plano invisível, né? A partir daí, as coisas vão acontecendo de uma maneira mais terráquea, vamos dizer assim. O corpo vai se desenvolvendo e você vai entrando em relação com as coisas da Terra. A criança, a partir dos 7 anos, ela passa a se reconhecer como indivíduo, né? Passa a se reconhecer não mais como a extensão da mãe, né? Do pai nem tanto, porque o pai gerou a criança junto com a mãe, mas a mãe, né, carregou durante 9 meses, e o processo reencarnatório se inicia no momento da fecundação, onde o corpo começa a sua formação, e ali o espírito preside, a partir dali ele preside toda a formação física. Então o corpo que a gente carrega hoje, ele foi um corpo muito bem pensado, né? Muito bem arquitetado lá no planejamento reencarnatório. Foi isso que a gente vem falando já há algumas semanas. O problema todo com o corpo é que muitas vezes a gente não o trata bem, né? A gente tem uma alimentação desregrada, alguns vícios aí que acontecem pelo caminho e muitas outras dificuldades humanas que maltratam o nosso corpo. Então esse período que a gente estava falando, né, da reencarnação, do período aqui na Terra para o espírito, ele pode ser diminuído, né? A gente vem para passar 80 anos no corpo físico, uma vida plena, grande, superlativa aqui no nosso plano físico, porque uma pessoa com 80 anos viveu bastante, graças a Deus, né? E aí, o que acontece? Você deprecia a sua máquina física e não consegue chegar até os 80 anos. Aos 72, 73, a pessoa que viveria até os 80 está capengando, né? E é acometida de uma doença e desencarna. Essa lacuna de tempo, ela vira débito, né? Ela vira dificuldade para a gente. Da mesma forma que, se você cuidar muito bem da sua máquina física, né? Você tratando muito bem das questões psíquicas, das questões materiais, das questões que importam para a caminhada espiritual, você vai aumentando, né, essa bagagem de saúde que você administra para o seu corpo, quanto espírito, né? E aí você passa a ter créditos, né? Mas não um crédito com o outro, tá? Isso é importante a gente dizer. Não tem ninguém esperando que você chegue lá no plano espiritual depois de desencarnar com uma cadernetinha assim, ó, débito, crédito, igual balanço patrimonial, né? Igual o contador. Passa uma linha assim, para cá é menos, para cá é mais, aqui é ativo circulante, passivo, é assim que fala? Não tem ninguém fazendo isso. É a sua consciência que se desperta, né? É a sua necessidade. As pessoas vão te dar as mãos. Elas vão dizer para você, olha, nós estamos juntos, né? Apesar de ter existido ali uma negligência, e você sabia, mas estaremos juntos para as próximas e para agora. Então isso é importante a gente trazer, tá?
Tudo que a gente disse aqui não é da nossa mente, tá? Não é o Daniel que está dizendo. Isso aqui tudo está embasado. A gente trabalha isso aqui na doutrina espírita. A doutrina espírita ela é esclarecedora. A gente comumente trata a nossa doutrina quanto doutrina, por quê? Porque ela não é fé cega, ela é uma fé raciocinada. Então a gente estuda para se conhecer melhor, né? A gente não estuda para fazer palestra. A gente não estuda para ficar mais inteligente, né? Ou conhecer coisas e demonstrar isso para as pessoas. Não, a gente estuda porque a gente está buscando um movimento mais amplo da vida, né? A gente está querendo conhecer melhor as nossas atitudes, conhecer melhor o que pode ter acontecido, o que pode acontecer. Então, a gente vai minimizando essas dificuldades em nós, né? Porque a gente vai conhecendo. Esse é o motivo dos estudos. Não tem outro motivo para a gente conviver bem com as nossas dificuldades. É comum a gente pensar que antes da doutrina espírita nas nossas vidas, a gente tinha um linguajar mais chulo, não é? A gente tinha um pensamento mais... vou usar uma palavra forte, mais maldoso. A gente tinha uma ligação com as pessoas mais... menos íntima, né? A gente não se importava tanto com as pessoas. Os acontecimentos da vida eram acontecimentos para a gente, no nosso entendimento, fortuitos, né? Ou casuais. E com a doutrina espírita e estudando, a gente passa a entender que tudo tem uma relação, uma coisa com a outra, né? Todos os nossos reencontros, todas as pessoas que cruzam os nossos caminhos, todas as coisas que acontecem conosco, elas têm um motivo de acontecer. Veja bem, muitas vidas já nos aconteceram, né? Nós já tivemos muitas. Essa aqui agora é resultante de todas as outras. E para o corpo? Igual. Por quê? Porque o espírito, ele se derrama sobre o corpo. Essa é uma figura que a gente sempre usa. Ele se derrama. É um psiquismo que enche as células físicas, né? Todas as nossas células do corpo, elas estão impregnadas do nosso pensamento, do pensamento do espírito que a comanda. O pensamento não advém do cérebro. Se ele advisse do cérebro, a gente poderia, por analogia, dizer a matéria é inteligente. A gente sabe que não. O livro é inteligente? O computador é inteligente? A gente diz assim, inteligência artificial, isso é possível? Jamais. Jamais. A gente pode ter computadores, máquinas tão velozes, com tanta capacidade de armazenamento de dados, que eles até parece que eles pensam, mas eles não pensam, eles simplesmente analisam dados, eles não têm sentimento. A razão deles é uma razão matemática, né? Diferente do ser humano, completamente diferente do ser humano, né? A nossa razão, ela está ligada com o sentimento. Uma pessoa que estuda muito, uma pessoa que se dedica muito a qualquer área do conhecimento, ele se dedica porque ele gosta, tem sentimento. Veja um físico descobrindo alguma coisa que não sabia. Ele vai dar pulos de alegria. Não é demonstração de sentimento? Acha que ele é só racional? Né? É só razão? Jamais. Racional é a máquina que não pensa, que não sente. Né? A máquina ela só age conforme números. Ou hoje está na moda dizer algoritmo, não é assim? O Facebook calcula o meu algoritmo de relacionamentos. Eu escuto isso muito, não sei se vocês escutam. Pois bem, o corpo físico da gente, ele é a resultante de quem nós somos. Uma doença que nos acometa, ela nos acomete porque quem ficou doente primeiro? O espírito.
nenhuma doença, ela tem causa e efeito simplesmente no físico. A matéria não adoece. Quem adoece é o espírito. Obviamente que muitas doenças são acometidas no corpo, né? Aparecem no corpo, claro, mas elas são manifestações do corpo. Mas isso é efeito. Tratar o efeito pela causa é o que o Kardec nunca fez, né? Ele nunca simplesmente pensa no efeito e analisa só o efeito. Ele remonta a causa. Né? A causa é mais profunda, a causa é mais ampla e a causa explica o efeito. O corpo físico funciona dessa forma. É matéria, é uma matéria viva, orgânica, porém nunca deixou de ser matéria. Quem comanda o corpo? O espírito, total. Ficou bem claro, não ficou? Muito bem. Em 1861, nós chegamos a uma mensagem que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 8, que é uma realeza terrena. É a história da rainha, né? Quem já leu, ou lê, ou estuda, ou gosta do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos livros mais maravilhosos que eu conheço, né? E por mais que você lê, ele é sempre uma novidade, né? Às vezes você lê um item e você fala assim, puxa vida, por que eu nunca prestei atenção nesse item? Ou, eu nunca tinha lido esse item. Não é comum isso acontecer? Isso acontece muito, pelo menos comigo. Mas item 8, capítulo 2, que é meu reino não é deste mundo. Aparece ali a mensagem da rainha, não sei se vocês se recordam. E ela diz assim: quem melhor do que eu poderia compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. Pelo orgulho me perdi na terra. E ela continua, né? O meu reino não é deste mundo. O que Jesus quis dizer com isso? Que as causas profundas do que acontece comigo hoje não advêm do aqui e do agora. Se eu fiquei gripado, causas anteriores me proporcionaram a doença. Se eu me machuquei de alguma forma, causas anteriores me proporcionaram o acidente. Meu reino não é deste mundo. O reino do espírito, ele não pertence ao reino da matéria. Emmanuel separou isso para a gente lá no começo da lição, né? O espírito, ele é aquém da matéria. Ele vive sobretudo a matéria. A matéria é só a manifestação. É onde nós, pela bênção de Deus, nós colocamos em prática todo o nosso arsenal de vida, né? Tudo que a gente vem fazer, o mata-borrão, que é o corpo físico, ele nos ajuda, né? Como uma grande ferramenta, uma grande enxada, né? Que se ficar sem utilização, ela se enferruja. Agora, se bem utilizada, sulca a terra do sentimento e do coração. É isso que a gente está dizendo. O corpo físico, ele não é desprezível, ao contrário disso, porque a gente costuma dizer dentro do espiritismo, e vai virando um jargão, né? A nossa vida não é aqui, né? Vamos dar importância para as coisas do espírito. E aí vai parecendo que deixa de pensar na parte física e pensa só no espiritual. Não. Aqui e agora é o momento mais importante. O bom dia que você vai dar para o porteiro da sua casa é o mais importante de hoje. A pessoa da esquina que quer atravessar a rua e você vai parar o carro para ela atravessar é o ato mais importante da sua manhã. A pessoa que está precisando de um telefonema para soerguimento da moral abatida pelas condições que ela vive atualmente é o movimento mais importante do dia.
Aquele abraço que você está deixando de dar porque você está com medo do Covid é o abraço mais importante da semana. As questões são físicas e determinadas pelo Espírito. Aí a importância. Esse é o pulo do gato. Vamos continuar lendo o que a rainha nos trouxe? O que levei comigo de minha realeza terrena? Realeza terrena, né? Era uma rainha. Nada, absolutamente nada. Rainha eu fui entre os homens. Que humilhação eu senti quando, em vez de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu julgava serem insignificantes, Olha aqui a soberbia, né? Olha aqui a posição terrena, né? A posição da realeza terrena, né? Se invertendo. Por quê? Porque ela podia continuar rainha, não tem problema ser rainha, problema nenhum. Mas o que ela fez da realeza, né? O que ela fez dessa posição que ela vivia, né? E a gente pode entender que realeza, rainha, rei, príncipe, soberano, não, são pessoas amoedadas, né? São pessoas materialmente ricas, né? Com muitas possibilidades materiais. Talvez ela esteja se referindo, né, exatamente à queda, pela grande oportunidade que é ter possibilidades materiais aqui nessa vida, né? E a responsabilidade que é a distribuição disso. Porque o homem que é rico materialmente, muitas vezes ele fica buscando se enriquecer cada vez mais, né? Ali não tá bom, precisa de 5 não tá bom, 50 não tá bom, 100 e por aí vai, coloquem vários zeros nisso, né? Sem muitas vezes dar utilidade para isso, né? Fazer com que a família dele seja mais feliz com isso, né? As pessoas próximas dele sejam mais felizes com isso, e as pessoas próximas dos próximos, e próximas dos próximos dos próximos, e por aí vai, né? Conforme a fortuna, mais você vai abrindo essas possibilidades e vai ajudando a pessoa, né? Não é esmola, mas a auxiliar as pessoas na vida. E se você não tem, não é motivo para você não fazer, né? Já disse Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João se caminhavam para uma das sinagogas, um coxo pedindo ajuda material. Pedro olha para ele, encara e diz para ele: olha nos meus olhos, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e entra comigo na sinagoga. Olha que enfático, né? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho nada do mundo. Nada. Mas o que eu tenho eu te dou. E curou o coxo. Ou seja, as nossas possibilidades, elas são amplas. Então não espere você ter algo material para fazer algo por alguém, né? O contrário é pior ainda, é a realeza. E ela continua: aqui não nos perguntam quem fomos, que posição ocupamos, mas perguntam sobre o bem que fizemos aos outros e sobre as lágrimas que ajudamos a enxugar. Meu reino não é deste mundo, mas o meu corpo sim. Porque o meu corpo, ele é sobrevivente às questões do mundo. Ele vai ficar na terra, só que ele vai se separar, né, o corpo físico, e ele vai voltar para o seio da terra, para enriquecer outro ser orgânico, né, outro corpo orgânico. Porque nós somos, no fundo, 4 elementos:
Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. É isso. O corpo físico é isso. É isso. Né? Os corpos na natureza na Terra é isso. Então a gente tem aqui um corpo perfeito que Deus nos premiou, né? Entendendo que Deus é a lei, né? Que a lei nos premiou e o prêmio vai de acordo com o que você fez, né? O que você fez no passado. Por isso que nós somos hoje a resultante de tudo que nós já fomos no passado. E a gente estava pensando a respeito do estudo de hoje, lembramos da realeza, né? Dessa realeza terrena, e chegamos ao capítulo 2, versículo 8, aí item, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós nos recordamos no livro Astronautas do Além, do Chico, um livro sensacional. Todos são, né? Todos são, mas esse livro especialmente é um livro que conta, cada capítulo dele é dividido em 3 partes, tá? A primeira parte é letra do Chico, palavras do Chico Xavier, e ele conta os pormenores do estudo que ele fazia no dia, né? Ele conta, olha, fomos visitar queridos irmãos aos arredores da cidade de Uberaba, e ele conta, ele dá pra gente ali, olha só, não é uma coisa fortuita, ele dá pra gente ali no começo, nessa primeira parte do capítulo, um panorama de tudo que está acontecendo em volta deles naquele dia, naquele momento, né? Depois vem um espírito, que é o comunicante, que tem relação com esse contar do Chico, e o espírito dá uma comunicação. Pode ser o Emmanuel, pode ser o André Luiz e pode ser qualquer outro. E depois o irmão Saulo, que é o Herculano Pires, irmão Saulo era um pseudônimo, né? Que é o Herculano Pires, professor Herculano Pires, vem dar a terceira parte explicando o que o Espírito falou, dando contribuição dele, falando e explicando o que o Chico estava dizendo. É muito legal esse livro. Cada capítulo é dividido dessa forma. E esse, capítulo 10 do Astronautas do Além, fala sobre a paralítica. Gente, o Chico e os companheiros lá do centro que ele participava em Uberaba, 112, né? Teve acho que 2, se eu não me engano. Eles estavam em visita numa cidade vizinha, né, segundo o Chico, lá de Uberaba, e eles estavam indo visitar uma criança que estava doente, numa casa já determinada. E claro, né, o Chico movimentava multidões, meus amigos. Imagina quantas pessoas não acompanhavam aquele homem, né? Mas porque ele era uma pessoa rica? Sim, riquíssimo, de amor. Era isso. Porque o Chico ele era reverenciado não pelas psicografias. A gente hoje recebe a psicografia dele, que são os livros, mas ele amava as pessoas, né? As pessoas não esqueciam dele. Todo mundo queria chegar perto dele. Pela mensagem maravilhosa? Não. Pelo amor, pelo sentimento, pelo magnetismo amoroso que ele trazia. Ele queria todo mundo perto dele, né? E ele ali chegando na casa dessa criança, faz o atendimento, e uma vizinha, era uma senhora, morava numa casa próxima, e essa senhora estava, segundo ele, vamos ler direitinho, encontrava uma senhora paralítica, em recanto isolado, sozinha, sofrendo e vivendo da caridade pública, ou seja, em penúria total, penúria material total, paralítica, sozinha, né? Isso nos idos de 1970. Apesar disso tudo, a senhora era resignada, ou seja, era uma pessoa que estava sofrendo, mas sofrendo com coragem, né? Essa resignação é uma questão importante, porque só o sofrimento não basta, segundo São Luís no Evangelho segundo o Espiritismo mesmo. Só o sofrimento não basta, é preciso sofrer com proveito, né? Estamos desejando sofrimento para você? Não. Mas se o sofrimento vem, e ele vai vir, soframos com resignação, com coragem, né? Vamos entender o que aquilo quer dizer para a gente, porque mundos melhores virão, dias melhores virão.
E o melhor não quer dizer descanso, né? Não quer dizer visões beatíficas do paraíso. Não, é mais trabalho, só que é um trabalho que você já se presta a ele, né? É um trabalho que você já tem condição de entendê-lo. É trabalho, viu, meus amigos? Não tem descanso. Bom, aí eles chegam, depois de visitar essa senhora, eles chegam na casa espírita para fazer a reunião, né? Lá no Astronautas do Além. Aí vem o espírito Epifânio Leite dizer, olha só, o espírito Epifânio Leite vem dizer que aquela senhora que eles visitaram era a rainha do Evangelho. Era ela, capítulo 2, item 8, o Evangelho segundo o Espiritismo. Era ela que deu testemunho. Que coragem, né? Dar o próprio testemunho. Eu acho isso sensacional, trazer aqui o exemplo de tudo que aconteceu com ela, né? E aí ele conta a história dela, que ela viveu teve várias vidas depois da realeza, né? Depois do momento da realeza, todas elas preparando essa última reencarnação, a qual o Chico foi lá visitá-la. Essa última que foi a derradeira, a mais corajosa de todas, para acabar de extirpar pelo corpo físico tudo que ela fez para o próximo, tudo que ela fez para o próprio psiquismo dela. Olha como a gente a gente é mesquinho às vezes de pensar a respeito de algumas dificuldades que a gente carrega no nosso corpo, né? Perante um espírito como essa moça, que passou 4 séculos vindo, né? Reencarnando em situações deploráveis para reparar o mal que ela fez. E não foi à toa que o Chico a encontrou, né? Não foi à toa. Magnetismo espiritual. O Chico, na época de Kardec, na codificação espírita, ele foi uma das moças médiums que ajudaram Kardec. Isso é revelação do Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha conviveu 50 anos com o Chico. Ele conta isso. E o Chico foi uma das médiums que escreveram as mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, perguntas e respostas e por aí vai. Quem sabe não foi ele mesmo que trouxe essa mensagem da rainha, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e depois a reencontra na outra encarnação, né? Essa que a gente contou do Astronautas do Além. Claro que pode ser, né? A gente atrai, né? A gente atrai as pessoas que fazem parte da nossa vida. E o corpo se manifesta assim, né? Bom, para a gente não sair muito do estudo, logo no finalzinho desse capítulo 14, o Emmanuel diz para a gente que mesmo você tendo coisas a resolver, mesmo o seu corpo padecendo, né, com dificuldades tremendas, diz ele, contudo, é imperioso lembrar que reflexos geram reflexos e que não há pagamento sem justos atenuantes. Não há pagamento sem justos atenuantes. Quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos, ou seja, coragem, resignação. Eu me torno amigo do meu débito, né? Eu entendo aquilo que está passando comigo e eu tento passar da melhor maneira que eu puder. E ele termina: a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino. Como você pode atenuar as dificuldades que você vem passando hoje? Como? Só tem um jeito. Só um jeito. A prática do bem, simples
e infatigável. Então, quanto mais você fizer pelo próximo, quanto mais você praticar o bem, sem descanso, melhor serão os seus resgates, as suas dificuldades perante o corpo físico. Claro, isso é óbvio, né? Parece ser cartilha de escola aqui, só que a gente não entende, né? A gente não compreende. Agora, não é que a gente vai deixar de sofrer, por exemplo, uma doença. A senhora rainha, ela estava ciente de tudo que estava acontecendo com ela. Ela estava resignada, ela estava passando tudo com coragem. Ela deixou de passar? Não, mas a atitude mental dela quanto espírito mudou. Então aquele fardo ficou mais leve, né? Porque o fardo com Jesus é mais leve, né? O jugo é suave. Com Jesus é tudo mais tranquilo, porque você passa a entender, né? E não é Jesus aquela figura maravilhosa do Rabi da Galileia, é o Jesus íntimo, é o Cristo interno, né? É o entendimento da vida, é o entendimento das razões, é a compreensão da lei, é a unicidade com o Pai. Eu e o Pai somos um. Esse é o Cristo que habita em você. Esse é o seu futuro. Esse é o seu zênite, né? Tá lá adiante. Mas ele tá aí, adormecido. Faça-o viver. Acenda ele em você. Então, Emmanuel diz pra gente, tenho quase que convicção do que eu vou dizer. Inspirado pela primeira carta de Pedro, no evangelho tradicional, na Bíblia, Novo Testamento, quando Pedro diz, capítulo 4, item 8, versículo 8, primeira carta de Pedro, 4, 8, ele diz: o amor cobrirá uma multidão de pecados. O amor cobrirá uma multidão de pecados. Pelo reconhecimento em você das suas necessidades, tudo vai ficar mais fácil, porque o jugo vai ficar mais leve. O fardo vai ficar mais leve. O jugo é suave quando a gente compreende. Encontros e desencontros, para a gente encerrar o estudo. O livro do Richard Simonetti. Uma passagem que uma senhora espírita, junto com o marido, passam por uma provação tremenda. Eram muito ligados. A senhora fica doente, físico, nós estamos falando de corpo. Um tumor grave, né? Passível de operação. A operação tinha sido marcada para dali um mês, algum tempo. Exames de imagem comprovando aquele tumor, aquela dificuldade ali, física, corpo físico. E ela participava de um grupo espírita. E os amigos do centro se uniram e disseram: olha, vamos fazer o que a gente pode. Porque eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E se cotizaram para todos os dias frequentarem a casa desse casal, para irem até essa senhora e transmitirem passes. O passe espírita. E no dia marcado para a remoção do tumor, que muito provavelmente já tinha se alastrado pelo corpo, o médico faz de novo o exame de imagem para confirmar e não acha nada. E aí ele vem e pergunta para o casal o que aconteceu. E eles ali, alegres, eles não se continham dentro de si, né? Da felicidade, da misericórdia que ocorreu com eles, né? O tumor tinha acabado. Pelo amor dos amigos, pelo amor deles, né? Pela fé. Porque o coxo, quando se levanta na história de Pedro e João, ele se levanta depois de fixar os olhos em Pedro. Ou seja, eu olhei, eu me atentei para você.
Eu troquei olhares com você. A minha fé se revelou aí. Eu acreditei que aquilo podia ser mudado. E mudou. Eu curei o meu corpo físico com a minha atitude mental. O Espírito se derrama sobre o corpo físico. O Espírito levanta o corpo físico. E o médico brinca com ela. Olha, eu não sei o que você fez. Eu não sei o que vocês fizeram. Mas eu vou pedir uma coisa. Brincadeira, né, gente? Olha, eu vou pedir uma coisa. Não fala para ninguém o que vocês fizeram, senão eu vou perder meu emprego. Claro que é uma brincadeira, nenhum médico quer as pessoas doentes, né? Bom, assim eu espero. Então fiquem com a mensagem de hoje. Desculpa se a gente se empolgou muito, mas é palpitante aqui a mensagem. Que vocês tenham um excelente domingo, uma semana começando. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo.